Neste ambiente, é permitido filmar. Não desligue o seu celular. Em caso de emergência, observe as orientações das atividades. Não fique em silêncio durante a sessão. Aproveite a pipoca, porque você está sabadão em casa. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Peraí, vem cá. Você comprou ingresso? E precisa de ingresso? Oxe, precisa! Vou correndo comprar. E você aí, já garantiu seu ingresso? Porque hoje estamos em mais um Sabadão. Festival de Cinema. Vem com a gente. A criação do cinema é, em geral, atribuída aos irmãos franceses Lumière, em 1895. Essa invenção chamada de cinematógrafo não fazia apenas a captação de imagens, mas a reprodução para uma grande plateia. Mas vamos deixar essa história de cinema para daqui a pouco, porque agora a gente tem aquele quadro que a gente ama e saber o que foi que vocês aprontaram no nosso último Sabadão, hein? Agora é a parte de você ser o nosso protagonista do Sabadão, com você no Sabadão. Oba! Vamos comer pop. E vem com a gente. Olá, galerinha! Hoje temos o quadro Você no Sabadão. Meu nome é Maria Alice, eu estudo na Escola Municipal Menino Jesus. Dia 5 de junho é o dia do meio ambiente. E para ajudar, nós temos que reciclar o lixo. Meu nome é Divânia e eu vim aqui para dizer para vocês que cuidem do meio ambiente, que o meio ambiente é muito importante para a gente e principalmente para cuidar dos lagos, para não jogar lixo no chão, não jogar lixo nas águas, porque a água é muito importante para a gente.
Natureza é vida. Cuide do meio ambiente. Estamos de volta. E aí, vocês gostaram? Porque nós adoramos. Realmente, vocês estavam top, digno de tela de cinema. E eu diria ainda mais, Tia Li, digno de um Oscar. Se a gente tivesse, teria dado a vocês, hein? Se nós tivéssemos, nós temos. E esse Oscar é único e exclusivamente para você, que participa todos os sábados do nosso Você no Sábado. Tá de parabéns mesmo. E eu acho que já deu para entender qual é o nosso tema desse sábado, né? Hoje, dia 19, é o Dia do Cinema Nacional. Mas por que será que o cinema brasileiro tem um dia só para ele, Tia Li? Para sabermos a resposta, Tia Gi, viremos agora com o nosso quadro que Tia do Lube apresenta, que é você pesquisando no Sabadão. Bora ver! Olá, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui no Pesquisando no Sabadão. Hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Mas por que se comemora o Dia Nacional do Cinema Brasileiro? Vamos pesquisar? A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição do cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, o cinema tem início em dezembro de 1895. Na cidade de Paris, a película exibida foi saída dos trabalhadores da fábrica Lumière, dos irmãos Lumière. Inicialmente, o cinema era mudo e somente na década de 1930 surge o cinema falado. E como foi que aconteceu a história do cinema no Brasil? Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto. Eles foram os pioneiros do cinema do Brasil, considerados primeiros cineastas do nosso país, uma vez que realizaram gravações na Baía de Guanabara em 1898. Foi a primeira gravação cinematográfica do nosso país. No ano seguinte, Pascoal Segreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo, durante a celebração da unificação da Itália. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo teve sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre. Um dos problemas iniciais da produção de cinema aqui no nosso país era a falta de eletricidade, que somente foi resolvida em 1907, com a implantação da usina de Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esse evento, os números de salas cresceram consideravelmente. Na cidade do Rio de Janeiro, chegaram a ter cerca de 20 salas em exibição. Como aconteceu a expansão do cinema no Brasil no século XX? No início, os filmes eram de caráter documental. Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta sua película, chamada Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileiro, com duração de 40 minutos. Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido aqui no nosso país, pelo português chamado Francisco Santos. E a longa-metragem se chamava O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, ocorre uma crise do cinema brasileiro, o qual foram dominados por produções estadunidenses, cinema de Hollywood, enfraquecendo assim o cinema nacional. Por seguinte, na década de 20 e 30, o cinema brasileiro atingiu grande expansão, com as publicações das revistas de cinema para todos, Selecta e a Cinearte, e ainda com produções que se espalham por vários cantos do país, denominados ciclos regionais. Então a gente vê que o cinema foi crescendo pouco a pouco até chegar onde estamos hoje. Hoje é fácil de ter que comprar uma sala de cinema, se divertir, assistir um filme que gostamos. E aí, vocês já foram no cinema esse ano? Esse ano está um pouquinho difícil, né? Com a pandemia, os cinemas estão fechados. Mas quando tudo isso acabar, podemos sentar, ir em uma sala de cinema e desfrutar da sétima arte, que é tão boa.
E estamos encerrando mais um Pesquisando no Sabadão. Espero que vocês fiquem bem e até o próximo. Tchau! Obrigada, tia Danúbia, pelas informações. Ainda falando sobre cinema nacional, A gente vai trazer para vocês uma história que com certeza você já ouviu falar. Se você não assistiu, alguém contou para vocês, que é o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Mas, para contar essa história para vocês, a gente vai chamar a nossa querida professora Luciana Vilarim. Vai lá, Lu, é com você. Oi, tia Gi, estou aqui. E vocês, pessoal? Como estão em casa? Tudo bem? Neste sábado, nós estamos comemorando um dia muito especial para o nosso cinema. É o Dia do Cinema Brasileiro. E para dar continuidade aos nossos trabalhos do Sabadão em Casa, eu estou aqui neste cenário belíssimo, onde foram filmados alguns filmes na nossa cidade, como Os Ovos da Raposa, Lisbela e o Prisioneiro. Então, isso aí está tudo gravado. Se vocês quiserem conhecer, baixa lá e vê como é bem. E para falar do cinema brasileiro, nada melhor do que o nosso querido Ariano Vilar Suassuna. Nasceu em 16 de junho de 1927, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, e faleceu em 23 de julho de 2014. Este que foi um membro da Academia Brasileira de Letras e o responsável pela criação do movimento Armorial, uma iniciativa com o intuito de produzir arte a partir de elementos pertencentes à cultura popular do Nordeste brasileiro. Ariano foi também um romancista. E o que é um romancista? É aquele cara que escreve romance. Romance é uma obra literária que apresenta narrativa escrita em prosa. É prosa, professora? Prosa é quando a gente escreve do começo ao final da letra. Normalmente, essas histórias são bem longas, onde são contados fatos criados e relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas. Ariano foi também ensaísta. Ensaísta é o escritor que produz ensaio. E ensaio é um tipo de texto opinativo, onde expõe ideias, críticas, reflexões e impressões a respeito de determinado tema, avaliando-os. Além de romancista, ensaísta, ele também foi poeta. Olha que coisa mais legal. Poeta escreve poesia, faz parte de texto poético, geralmente escrito em versos. Verso é cada linha do texto, do poema, e que faz parte do gênero lírico. Na poesia ou no poema, há uma combinação de palavras que chamamos de rimas, significados e qualidades estéticas. Uma coisa importante de dizer a respeito da poesia: é um tipo de texto onde o conteúdo não é tão importante. O mais importante é a beleza, é a estética, é a forma como se escreve bonito, ok? Além de poeta, ele também foi dramaturgo. Ele escrevia peças em dramaturgia, que são aquelas histórias construídas para ser falada em palco ou para ser ensinadas como peça teatral. E aí é o tema que nós trabalharemos hoje, a peça teatral mais famosa escrita por Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Quem já ouviu falar? O Alto da Compadecida é uma das maiores e mais consideradas obras do país. Ela foi escrita no ano de 1955 e está dividida em 3 atos. Foi encenada pela primeira vez em 1956, no Teatro de Santa Isabel, que fica localizado na cidade de Recife. É um teatro belíssimo, vale muito a pena, viu? Uma das primeiras produções teatrais a carregar forte tradição popular. O Alto da Compadecida tem como cenário o sertão de Cabaceiras, que fica localizado no estado da Paraíba, e mostra os problemas encontrados na região nordeste do Brasil. E quais são esses problemas? A seca, a extrema pobreza, o coronelismo, o cangaço, a religião e os personas ou personagens populares da região, a exemplo do cangaceiro. E para falar de região nordeste, nada melhor do que o meu amigo Israel. É com vocês.
O Alto da Compadecida, esse filme maravilhoso e divertido, tem vários temas que podem ser abordados. História do Brasil, coronelismo, cangaço, religião, diferenças sociais, a seca e o impacto da vida dos nordestinos, a literatura, o teatro, o regionalismo. Portanto, uma obra fílmica para se tentar também uma aproximação interdisciplinar, ou seja, um conjunto de disciplinas que estão trabalhando com um único propósito: expor o verdadeiro conhecimento. O Alto da Compadecida é uma obra marcada pela linguagem regionalista. E de onde vem regionalista? Vem de uma outra palavra, regionalismo, que é um grupo particular de elementos linguísticos em uma determinada localização geográfica delimitada. Geralmente origina-se de fatores históricos e de cultura popular. Então, o que é uma linguagem regionalista? É uma forma de falar oral, coloquial, do nosso dia a dia, obedecendo às nossas características regionais. Por isso que é regionalista. Todos os aspectos nordestinos buscam a verossimilhança. E o que é verossimilhança? É a semelhança com a verdade da região, desde a linguagem ao uso de objetos típicos, figurino e até o cenário do sertão, que usam elementos que fazem o espectador imergir na narrativa. E para falar em cenários do sertão, eu vou convidar o professor André Gomes para dar uma palhinha para a gente. Então, pessoal, o sertão ela é uma sub-região nordestina que está localizada ali entre o meio norte e o agreste, né? Então, é um local que é muito característico a estiagem, tá? Então, um fator característico desse local é exatamente esses índices pluviométricos, né? Que é muito baixo. Né? E o que são índices pluviométricos? Referem-se à quantidade de chuvas que ocorrem naquela região. Né? Então, a precipitação é muito pouca, as chuvas são escassas. Então, por isso que acontece essa característica de secas, tá? E o sertão nordestino ela é uma grande região que abrange aí partes dos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. Então, o clima que predomina nessas áreas, nesses estados, é um clima denominado semiárido. Né? E por que é semiárido? Porque exatamente possui esses picos de temperaturas elevadas o ano todo, com irregularidade de chuvas. Tá? Então, está dividido em duas estações, basicamente. É o inverno chuvoso, que vai de dezembro a junho, e um verão quente, que vai mais ou menos aí entre julho a novembro. Tá? Então, os cursos d'água que existem nessas regiões são formados por rios temporários, com exceção do Rio São Francisco. E, olha só, que interessante. Apesar do clima seco e da ausência de água, de cursos de água, né, em regiões durante alguns períodos do ano, existem no sertão algumas áreas de terreno úmido, que são chamadas de brejos, ok? Mas por que exatamente é tão quente no Nordeste? Bom, o motivo disso alguns pesquisadores atribuem ao Planalto de Borborema. E o que é o Planalto de Borborema? É uma formação geológica, tá? Uma formação geológica, também chamada de Serra da Borborema, e está localizada exatamente no Nordeste do Brasil. E o que é que isso influencia? Devido a essa altitude do Planalto da Borborema, essa formação geológica que impede a umidade e as precipitações vindas do oceano, que elas avancem para o interior do Nordeste, faz com que esse clima fique muito seco, muito quente, tá? Quanto à vegetação e à fauna, a gente percebe que a região do sertão é variada com planaltos, com chapadas, serras. E sua vegetação é marcada pelo bioma denominado Caatinga, que inclui uma vegetação rasteira com arbustos espinhosos e árvores de pequeno porte e troncos retorcidos. E vamos continuar a nossa aula. Eu estou achando bastante interessante esse nosso sabadão. Ao longo da peça, O Alto da Compadecida, o autor ele fixa certas linhas de força que caracterizam bem,
o teatro brasileiro, especialmente o nordestino. Uma dessas linhas de força é a carga religiosa, especificamente o catolicismo, que se articula na lógica interna da peça, por meio do binômio bem e mal. Só que trata-se, na verdade, de um desdobramento da forte cultura religiosa do nordestino, esta gente tão sofrida, que se apega a Deus e teme as influências do mal. Essa intervenção do elemento religioso deriva também da tradição do teatro medieval, ou mesmo vicentino, já que, durante a Idade Média, as manifestações artísticas estiveram sempre vinculadas à igreja. Vai contigo, Luciana. Percebem o quanto de riqueza tem na região Nordeste? Imagine se não tivéssemos um Ariano Suassuna da vida para mostrar para o mundo a grandeza da nossa região. Pois bem, a obra O Alto da Compadecida, que também tem assim em livrinho, que você merece fazer uma leitura dela, traz à tona o drama vivido pelos nordestinos com a seca, a fome, a luta contra a miséria de forma mais leve e com muito humor. É muito engraçado, viu? Do povo que é oprimido, que encontra na esperteza e no crime uma forma de sobreviver no sertão. Por discutir a moral, inclusive o religioso, e temas mundiais adaptados à realidade nordestina, a peça é considerada uma vertente do modernismo. E o que é modernismo? Vocês verão mais a fundo lá no primeiro ano, mas vou dar logo uma palhinha. Modernismo é um movimento artístico que iniciou no começo do século XX, tanto na Europa como aqui no Brasil. Caracteriza-se principalmente pelo rompimento dos padrões tradicionais e pela influência de opiniões e pensamentos. Também chamado modernismo de Geração 45, ao qual o escritor Ariano Suassuna faz parte divinamente. A peça tem aspectos da literatura de cordel, traço forte do Nordeste, e se aproxima do barroco católico brasileiro. E o que é literatura de cordel? É uma manifestação literária da cultura popular brasileira e é um texto normalmente escrito em versos. Lembram de versos lá do início? Cada linha do texto, e usa uma linguagem bem popular, uma linguagem oral. Normalmente os cordéis são cantados e obedecem também à linguagem regional e informal. Deu vontade de assistir ao Alto da Compadecida? Pois bem, eu vou deixar só um pouquinho do que é essa peça. A peça é narrada pelo palhaço e a história se inicia quando Chicó e João Grilo tentam convencer o padre a benzer o cachorro de sua patroa, a mulher do padeiro. Como o padre se nega a benzer e o cachorro morre, o padeiro e sua esposa exigem que o padre faça um enterro do animal. Vê se pode. João Grilo diz ao padre que o cachorro tinha um testamento e que ele deixara 10 contos de réis e mais 3 para o sacristão, caso rezassem todo o enterro em latim. Quando o bispo descobre, Grilo inventa que, na verdade, 6 contos iriam para a arquidiocese e apenas 4 para a paróquia, para que o bispo não arrumasse problemas. Depois de toda a confusão sobre o enterro do cachorro, João Grilo arma com Chicó para também tirarem vantagem da situação. Manda Chicó enfiar várias moedas em um gato, como havia perdido seu animal de estimação e também era muito interesseira. João resolve vender o gato. Quando o padeiro descobre, volta à igreja para brigar com João. Neste momento estão reunidos todos na igreja, pois João estava entregando o dinheiro prometido ao padre, ao bispo e ao sacristão. Ouvem-se tiros e uma gritaria do lado de fora. Era o cangaceiro Severino. Ele entrou na igreja, roubou o dinheiro e matou o bispo, o padre, o sacristão, o padeiro e a mulher. Na hora de matar João Grilo, este lhe dá de presente uma gaita abençoada por Padrinho Cícero. Que tal assistir? Vamos ver esta cena?
Tadinho, faz isso. E agora que vocês já viram um pouquinho sobre o cinema nacional, vocês sabiam que Paudalho também foi cenário do cinema brasileiro? Isso mesmo, tia Gi. Paudalho foi o palco com 3 superproduções. Lisbela e o Prisioneiro, por 2 vezes, em 2003 e em 1994, ganhando das 2 indicações de alguns prêmios. E Os Ovos da Raposa, em 2019... Uma das grandes superproduções que foram gravadas aqui foi Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela era uma jovem que ama o cinema e vive sonhando com aqueles galãs que aparecem lá na telinha. Leléu, ele é um malandro conquistador que chega de repente aqui na cidade, trazendo várias aventuras e encantando essa moça. Então, após os dois se apaixonarem, muita coisa começa a acontecer nesse cenário. Agora, para entender um pouco melhor, fica só com um trechinho aí de Lisbela e o Prisioneiro do ano de 2003, tá certo? Muito longe. Termina distraindo. Perto demais. Tem que ficar bulindo os olhos para ver a cena. A gente tem que sentar numa distância certa da tela. Aqui, tá beleza? Não, um tiquinho mais pro meio. Aqui. Mas por que aqui? Porque aqui na frente tem 2 casais e no meio deles um lugar vazio. Pouca gente vem ao cinema sozinho. Aí vai ficar essa brecha aqui na minha frente. Mas na minha frente ficou o maior cabeção aí. Quando começar, ela vai arriando na cadeira, você vai ver. Lisbela, tu é escoladona em assistir filme, hein? Pô, mas nem começou ainda. Mesmo assim, antes do filme, se fala baixinho. Parece que a gente tá rezando. Eu adoro essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que tá aqui. Pô, é preto e branco, ó. Eu acho bonito. Atrasado de montão aí. Lá no Rio de Janeiro só passa filme colorido. Que tipo de história vai ser? Comédia romântica com aventura. Um desses palcos foi a minissérie Os Ovos da Raposa, que fala sobre a política. A trama se desenvolve em uma cidade de mentirinha chamada Bacatu. O prefeito vê sua candidatura afundar com a chegada de um rapaz de fora, com o propósito de concorrer a prefeito da cidade. Em meio a este funduço todo, Hilda, uma feirante da cidade, usa a sua capacidade de ser estilista para se destacar no comércio local. E sua clientela começou a crescer muito. Tudo pode acontecer em Bacatu. E todos os fatos são acompanhados criticamente pelo locutor Miro dos Cordéis, que usa a rádio Boca Falante para denunciar os desmandos da cidade. Agora chegou aquela parte que mais gostamos. A parte em que você mesmo que está aí, vai ser protagonista também do nosso Salvador. Diante de tudo que você aprendeu nesse festival de cinema, que tal você também tentar gravar um pedacinho de um filme daquele que ele mais gosta dele? Isso No mesmo. máximo 1 minuto. Você faz a sua gravação e manda pra gente. O que vai acontecer, Beli? Você será palco do nosso próximo Salvador. Lembrando que nós temos Oscar. E vocês são dignos deles. Então, não tá esperando, capricha aí. Escolhe um pedacinho daquele filme que você mais gosta. Faz a sua caracterização. Interpreta o que é que você está no cinema. Mas tá chegando aquela hora que a gente ama, que é a hora de brincar. Isso mesmo, tia Gi. Então, vamos embora lá, Tony, brincar? Vamos lá. Bora brincar. E aí, coleguinhas, estamos de volta. O que é que vocês acharam das nossas filmagens? O que é que vocês acharam aí da história do cinema? Dessa história que a gente tem na nossa cidade? Vocês sabiam de tudo isso? Vocês sabiam quanto a nossa cidade é importante para esse mundo chamado de cinema? Bem, chegou a hora da gente brincar, né? Então, hoje eu vou fazer uma brincadeira para vocês muito simples. O nome dela é filioscópio. Não tá entendendo? Bem, a gente também pode chamar ela de dobradinha, tá certo? Então, ela é uma coleção de imagens que se faz geralmente num bloquinho, onde a gente vai fazendo essa sucessão de imagens e à medida que a gente passa as folhinhas, a imagem ganha movimento. Mas aqui a gente simplificou com esse caso aqui da dobradinha, tá certo? Não tô entendendo?
Eu vou explicar passo a passo de como é que faz e também como é que usa essa dobradinha para produzir cenas muito importantes para vocês produzirem um pequeno filmezinho em casa, tá certo? O que é que a gente vai precisar? Só de uma folha de papel ofício ou qualquer folha que vocês tenham em casa. Qualquer uma mesmo, até a própria folha do caderno, tá? A gente também vai precisar de canetinha ou piloto. Bem, eu como não sei desenhar muito, eu prefiro utilizar a própria caneta, tá? E a gente também vai precisar de caneta ou lápis para dar movimento à nossa imagem. Vamos começar? É bem simples. Você vai pegar a folha de ofício, vai dobrar ao meio, tá? E a gente vai cortar essa folha aqui, ó. Se você não conseguir cortar desta forma, você pode usar uma tesourinha sem ponta e também cortar bem no meio da folha. Ou pedir ajuda de quem mora com você, certo? Então, depois de cortado, a gente vai dobrar a folha ao meio, dessa forma aqui. Por isso que a gente chama também de dobradinha, tá? Ó, dessa forma aqui, no formato de livrinho, tá certo? E a gente vai fazer 2 desenhos, um atrás e um na frente. A gente primeiro vai fazer o desenho de trás. Eu aqui vou fazer para vocês um menininho, tá? Do jeito que eu sei desenhar, e você desenha aí também do jeito que você sabe. Então, a gente vai fazer um boné aqui, um olhinho, e fazer um menino feliz. Simples assim. Agora, nós iremos dobrar a folha e o desenho que ficou por trás, a gente vai cobrir. E vai modificar a boca do menino, tá certo? Lá atrás ele está feliz. Aqui na frente a gente vai fazer ele triste, tá? Então, segue o mesmo desenho. Você vai olhar a sombra que tá por trás, tá bem? Só seguir. Olha aqui onde é que tá o olhinho. E em vez de fazer a boca sorrindo, eu vou fazer uma boquinha triste. Simples, bem fácil até aí, né? E agora você vai pegar uma canetinha ou um lápis e vai enrolar a parte de cima nessa caneta. Não precisa prender, tá certo? Só vai, ó, fazer enrolar. Tá vendo aqui? Enrolou. Segura uns 3 segundos. 1, 2, 3. E agora a gente vai tirar a canetinha ou o lápis que você usou para enrolar. Ele vai ficar desta forma. E aí agora é que vai acontecer a mágica do cinema. Deixa eu tirar essa folhinha aqui. Você vai pegar a caneta e vai empurrar um enroladinho para lá e voltar bem rápido, ó. Dessa forma. Agora rápido. Ui, deixa eu voltar de novo. Quando a gente faz isso, ó, o menininho, ele mexe. A carinha muda. Tá vendo que interessante? Bem, eu fiz uns outros aqui para te mostrar que você também pode fazer em casa. Como não são essas desenhistas, eu fiz os desenhos mais simples. Mas vocês podem caprichar, podem colorir. Lembrando que o de trás tem que ser igual ao da frente. Só mudar alguma coisa, tá? Para exemplificar melhor, eu tenho aqui esse cachorro. Acreditem, sou um cachorro. E aqui atrás o cachorro tá latindo, tá? Então, vamos lá. A gente vai enrolar. Melhor mesmo é no lapisinho grafite, ele vai ficar bem enroladinho. Certo? Eu vou tentar fazer de cabeça para baixo. Será que dá? Para ver se vocês veem ele latindo. Deixa eu ver esse menino aqui. Ó. Tá vendo ele latindo? E o outro que eu fiz também foi desse menininho aqui, ó. Você pode fazer ele até jogando bola. Eu lembrei disso depois, eu já tinha feito isso. Então, ele tá com o bracinho para baixo, em cima, e atrás ele tá com o bracinho para cima, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa. Porque ele já tá um pouquinho enrolado, para não estar perdendo muito tempo. Então, a gente só vai fazer isso aqui, ó. E ele dança, ó que legal. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Reproduz aí, faz em casa. Faz bem melhor do que o meu, tá? Que vemos e convenhamos, o meu desenho não tá lá, essas coisas todas, não. Manda pra gente ver como é que ficou o seu Filioformes, tá? E não esquece, curte o canal Educanal Web, dá o seu like lá, dizendo que gostou do nosso vídeo e passa também pros seus amiguinhos assistirem. Nem precisa ser aluno da rede, tá certo? Então,
Vamos lá, que daqui a pouco a gente tem mais brincadeira e hoje com uma convidada muito especial, tá bom? Até daqui a pouco. Então agora a gente vai explicar para vocês passo a passo de como fazer essa brincadeira do Adorleta no cinema, tá certo? À medida que a gente for explicando, o tio Melk, que é o rapaz que trabalha por trás da câmera, ele vai escrever aqui a canção. E vocês vão acompanhando aí de casa, tá bom? Então, depois que você aprender, você grava e manda pra gente, que você pode aparecer no nosso próximo sábado. Bora aqui, Renata? Vamos lá, Tiazinha. Então, vamos no passo a passo. Primeiro, a gente vai fazer a brincadeira de adoleta normal. Lembra como é? Ó, presta atenção. E aí? Bem simples isso, né? E agora a gente vai juntar com a música, tá certo? Então, fui ao cinema assistir 4 filmes. Até aí, tá ok? Vamos para a segunda parte. 4 filmes. A gente vai falar de 4 tipos de filmes diferentes, tá certo? O primeiro era de terror. A gente vai fazer a mãozinha do terror e o grito da bruxa, ó. Bem alto, tá certo? Vamos pro segundo filme. O segundo era de amor. Aí você vai fazer o coraçãozinho beijinho, ó. Certo? Bora pro terceiro. O terceiro era de cowboy. Você vai girar o cowboy. E agora presta atenção que o quarto é bem interessante, hein? O quarto era... Aí vai, ó. Tô terninha agora. Arroz, feijão. Quem ficar de perna aberta vai descer até o chão. Ó. Se a perna ficar aberta, vai ter que descer até o chão. Bora agora de verdade, hein? Vamos ver. Respira, tia Renata. As tia tá velha. A gente pensa nessas coisas. Vamos. Fui ao cinema assistir 4 filmes. O primeiro era de terror. O segundo era de amor. O terceiro era de cowboy. O quarto era arroz, feijão. Quem ficar de perna aberta vai descer até o chão. E aí? Gostaram? Muito obrigada, tia Renata, pela sua participação. A gente te espera no próximo sábado, hein? Tá bem, tchau, E você que tá aí, deixa eu te respirar um pouquinho. Gostou do nosso programa? É com imenso prazer que a gente produz tudo isso para você, tá certo? A gente tá te esperando aqui no nosso próximo sábado. Não esquece, divulga para todo mundo o nosso canal, o Educa na Web. Dá o seu like lá. E também faz as atividades que a gente propôs para vocês. E envia pra gente. Você pode aparecer aqui no nosso próximo sábado. Tá certo? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada. Até a próxima. Bom dia, eu me chamo Maria Clara e estou aqui no sítio Cravo e Canela, localizado em Paudalho, para conversar com o cineasta Tiago Campos. Tiago é original de Belo Horizonte, mas já está aqui em Pernambuco desde 2004. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre como é a carreira de cineasta. Bom dia, Tiago. Bom dia, Maria Clara. Como surgiu o seu interesse pelo cinema? O meu interesse pelo cinema, ele surge pelo meu interesse pela diversidade cultural brasileira. Eu estava cursando antropologia na Universidade de Brasília e tive a oportunidade de conhecer com meus professores grandes obras, documentários sobre comunidades tradicionais do mundo inteiro e comecei a perceber uma insurgente criação de documentários cada vez mais potentes e mais incríveis, né, no Brasil, a começar pelo mestre, pelo grande cineasta documentarista Coutinho, falecido Coutinho, que deixou um legado muito incrível. E então essa vontade de conhecer o Brasil através das telas, né, especialmente com a linguagem documental,
foi me pegando, assim, foi me encantando cada vez mais. Eu já vinha um pouco das artes, da música, das artes circenses, e fui descobrindo no cinema uma potência muito grande de me exprimir, de colocar para fora ideias e tal, mas também de permitir revelar, né, revelar lugares, revelar pessoas, revelar comunidades, através dessa arte que me encanta e me gosta muito, me alegra muito poder compartilhar as coisas que eu conheço, que eu vivo através das telas. Então é daí que vem a... E ao longo da sua carreira, quais foram os momentos assim que você pode citar, pontuar, como mais impactantes, mais interessantes, que você guarda com carinho? Sem dúvida, eu acho que uma pedra fundamental no meu começo vem de uma obra documental feita por realizadores indígenas do povo Ikpeng, realizada pelo Vídeo nas Aldeias, que é uma escola de cinema para povos indígenas que existe já, eu perdi os números, mas eu acho que já faz mais de 30 anos. E eu morava ainda em Brasília, eu recebi uma VHS de um amigo, que virou meu sócio, inclusive, que se chamava Das Crianças Ikpeng para o Mundo, que era um vídeo feito pelos realizadores Ikpeng, mostrando as crianças que apresentavam o dia a dia na sua aldeia. Eles estavam respondendo, por sua vez, uma videocarta que eles receberam de crianças lá da Sierra Maestra, em Cuba, e essa videocarta caiu na minha mão. Eu trabalhava com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e resolvi mostrar esse vídeo para as crianças, e eles, na hora, disseram, queremos fazer também. E eu que já vinha começando a experimentar, realizar algumas obrinhas documentário, isso mudou completamente a forma como eu passei a lidar com essa arte, né? Que eu percebi uma potência muito grande de compartilhar o meu conhecimento, as técnicas que eu vinha aprendendo ainda, mas eu já tinha algo a oferecer, tinha acesso a equipamentos, que é algo muito importante nessa arte. E aí a gente produziu um vídeo que foi uma resposta, o que seria uma resposta deles para os Ikpeng, que acabou também virando uma obra mais independente do que uma videocarta. Mas e aí então eu inaugurei essa relação com fazer documentário e compartilhar, né, ao mesmo tempo o saber fazer, o conseguir os meios para produzir e tal. Então essa para mim é sem dúvida a principal marca. Depois desse vídeo eu fui convidado a participar do projeto Vídeo nas Aldeias. Vim morar em Pernambuco por conta disso. A sede do projeto é aqui em Olinda, já há muitos anos. E aí eu fui convidado pelo projeto a realizar uma oficina de montagem lá na aldeia Xaninca, lá no Acre. Foi um mergulho num universo paralelo naquela época. Eu acho que esse filme ele foi finalizado, se eu não me engano, em 2008. Então isso significa que a gente devia estar montando ele em 2006, mais ou menos. Aí, naquela época, chegar lá naquele lugar e conhecer aquele povo, realizando um documentário por eles mesmos, foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi. Não só por isso em si, que eu acabei de falar, né, eles estarem realizando os seus próprios filmes e eu estar ali podendo contribuir, conhecendo uma realidade e trabalhando e contribuindo para aquilo acontecer. O conteúdo do filme que eles estavam fazendo naquela ocasião, o filme se chama A Gente Luta, Mas Come Fruta. O filme retrata uma luta deles de 15 a 20 anos pela demarcação da terra, pela luta para convencer e mostrar aos vizinhos que não deviam mais invadir as suas terras para roubar madeira, para caçar ilegalmente.
E ainda por cima, criaram exemplos do que seria a possibilidade de repovoação de espécies que estavam extintas, recriação de florestas produtivas, o que hoje já é muito conhecido, que são as agroflorestas, ou seja, reinventando a agricultura, reinventando sociedade, reinventando uma série de questões que já eram grandes problemas naquela época, mas que cada vez mais só se tornam mais graves e mais urgentes. Então, o contato com essa realidade me despertou para uma nova janela lá naquela época, que só hoje, inclusive, está se concretizando com essa minha vinda para Paudalho, que tem a ver com uma união entre assim, tudo que eu faço, né, enquanto artista, cineasta, profissional, mas com uma mudança também no paradigma da minha própria vida, e a sementinha veio plantada lá por aqueles índios, por uma forma da gente viver o mundo de uma forma diferente. E aí, então é por isso que hoje a gente está aqui, acabamos de se instalar no sítio Orá, né? A gente em breve está se mudando para lá, com o objetivo de não só reflorestar, mas transformar o lugar num lugar de produtividade, de abundância, porque a floresta mostra que isso é possível, a floresta mostra que a abundância, ela está aí. A gente entende que essa abundância é para a gente ir e pegar à vontade. A gente está vendo que isso não está dando certo, porque a gente explora à vontade e falta água em São Paulo, falta água em vários lugares, a gente já tem como perceber isso. Então, essa experiência do cinema que me veio através de uma vontade de conhecer o Brasil, acabou aos poucos mudando a minha vida, me fez vir parar aqui em Paudalho em busca de uma vida um pouco mais associada com ideais que eu percebo que eu trago para a minha vida, que é da gente ser um pouco mais ecológico, um pouco mais consciente, para que a gente seja mais coerente entre as coisas que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz. Qual é a sua opinião sobre o atual cenário brasileiro do cinema? Eu entendo que o Brasil, de forma geral, adquiriu muitas conquistas através de políticas públicas que conseguiram de diversas formas dar apoio, dar subsídio e financiar diretamente produções, na sua maioria independentes, mas nem sempre. Muitas vezes, inclusive, obras comerciais mesmo receberam, né, apoio dessa forma, que foi e ainda é o que permite o cinema existir, o cinema brasileiro de existir. Sem isso, eu digo com muita certeza, é impossível, é inviável, porque ficaremos reféns do mercado que se demonstra, eu não vou dizer que por natureza, porque por natureza é muito difícil de você identificar, mas se demonstra hegemônico, sempre com obras que eu particularmente e conheço uma grande quantidade de pessoas da classe do cinema que estão de acordo com o que eu vou falar agora, que são obras fúteis, que não só não ajudam, não constroem, não trazem qualidade de vida para a humanidade. São obras que puramente nos entretêm e que eu, particularmente, tenho uma opinião sobre isso, especialmente no cinema hollywoodiano, norte-americano. Existe ali um programa, que é um programa governamental, porque a gente não sabe disso, a gente sabe muito pouco disso, mas o cinema norte-americano hollywoodiano, ele é fundamentalmente financiado com o apoio do governo, através de vários subsídios e várias formas que existem para se bancar aquilo. Então, por trás disso está uma força de bancar e de manter essa hegemonia de uma indústria que domina e que vai sempre querer crescer e continua sempre crescendo. Então, se a gente não entende que a gente precisa fazer um mínimo para garantir isso, a gente não tem condições. Então, existe uma linha
histórica crescente, né, de apoio, de subsídio. Por exemplo, uma coisa fantástica que aconteceu recentemente, né, recentemente eu estou falando de alguns anos atrás, né, se não me engano foi em 2008, ou 2010, por aí, existiu uma lei que obrigava as TVs particulares a terem uma cota de programas produzidos no Brasil. Porque senão a gente vinha vendo as TVs a cabo produzindo nada. Eles compravam conteúdo basicamente dos Estados Unidos e ficavam vendendo aquelas séries, né? E aí com essa obrigação houve um crescimento muito grande da produção brasileira. Cotas para também assim, impedir que um filme blockbuster, que é como a gente chama, por exemplo, Batman é um filme que a gente denomina como blockbuster. Se não houver um impedimento de que o Batman domine as salas de cinema, ele domina, especialmente em cidades menores. Então começou a existir cotas também para, tipo assim, pelo menos 20% da carga horária tem que estar dedicado a filmes produzidos no Brasil. E então, no novo cenário, a gente vem vendo o triste desmonte dessas políticas públicas, a tentativa de encerrar a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. A cultura deixou de ser um ministério e passou a ser uma secretaria do turismo. Então a gente vem vendo uma queda livre nesse cenário. E aí a gente ainda tem as leis estaduais. Aqui em Pernambuco, para quem quer começar, para quem já faz, existe a lei, né, que condiciona o Estado a financiar, através de editais públicos, produção de artes em geral. E o cinema se tornou o carro-chefe da nossa cultura pernambucana nos últimos anos, com um financiamento milionário, assim, com um recurso muito amplo, que agora, por conta da pandemia, obviamente sofreu gastos, sofreu cortes, mas é o nosso principal catalisador e financiador de obras, o que fez Pernambuco se tornar, nos últimos anos, uma vitrine do cinema brasileiro, não só no Brasil, mas como no mundo. A gente teve obras aí como Aquários, como Bacurau, recentemente, que foi a nossa maior pérola, mas tiveram muitos outros filmes, né, que esses não contam somente com o apoio do Estado, acabam contando com o apoio do Brasil. E também, como eles são pessoas, são produtoras que já vêm se beneficiando com o apoio do Estado há um certo tempo, eles acabam conseguindo crescer e alcançar outras formas de financiamento. As pessoas que têm o sonho de seguir por essa área, de ser cineasta, de se envolver com esse mundo, qual conselho você daria para elas? Força de vontade, é só querer. Eu tenho, ainda mais hoje, né, que a tecnologia de uma produção audiovisual com muita qualidade, com muita boa qualidade, está acessível através de celulares. Eu acho que basta a gente querer e, naturalmente, estudar, né? Eu acho que para fazer cinema, fundamentalmente você tem que querer, você precisa ter acesso a um mínimo de equipamento, mas que realmente hoje você tem celulares relativamente acessíveis que produzem imagens de grande qualidade. Mas existe uma outra questão que é o olhar, que é a linguagem. E isso não está concentrado num equipamento. Isso está no ser humano. Então, eu acho que a segunda coisa, depois da pessoa querer, é conhecer e procurar, pesquisar o cinema. Eu, particularmente, recomendo conhecer, especialmente para nós que estamos aqui, o cinema pernambucano, que, como eu disse, se tornou uma vitrine do cinema brasileiro e hoje é conhecido no mundo inteiro. Eu
essa alegria de viajar com o meu filme pelo mundo, rodou em festivais aí afora, e o cinema pernambucano já estava sendo muito conhecido. Hoje a gente conquistou o Festival de Cannes, que, tirando Hollywood, que cada vez mais está se tornando mais politizado, muito pelos seus artistas e que estão percebendo uma crise global, mas o Festival de Cannes é o maior festival de cinema que eu considero ser o maior festival de cinema que preza a exibição de filmes que têm assim, qualidade não só intelectual, mas artística, técnica. Então, eu recomendo muito assim, a pessoa descobrir esses festivais, porque através de festivais, hoje com a pandemia se tornou acessível mais os festivais que estão fazendo as exibições online, então você consegue acessar filmes que normalmente não são acessíveis. Então assistir, conhecer filmes, pesquisar a história do cinema brasileiro, do cinema pernambucano, e especialmente assim, esses grandes festivais, né, e fugir um pouco somente dessa linguagem que chega para a gente comercialmente, né, e descobrir, porque muitas vezes, inclusive existem muitos festivais que prezam por filmes que estejam tentando fazer uma linguagem diferente. Muitas vezes você vai assistir um festival desse e tem muito filme que a gente vai achar muito chato, porque são filmes que não estão muito formatados no modo de que a gente está acostumado. Então tem filmes mais lentos e as pessoas ficam tentando também, muitos cineastas tentam fazer diferente e aí fazem filmes muito lentos e tal. Eu recomendo paciência para também conhecer um pouco obras que não nos agradem muito, para a gente poder conhecer outra forma de se fazer a arte e tal. Acho que